Alguém da família, assim, gente muito ligada a mim, chamou o meu padrinho de medíocre babaca. E eu falei, ué, por que ele é medíocre babaca? Ah, porque ele foi delegado em Foz do Iguaçu, em Belém, ele podia estar rico, todo mundo que foi delegado em Foz do Iguaçu e Belém tem apartamento na Vieira Soto e ele não tem nada, é pobre. Eu falei, ué, mas que critério é esse? Isso não é ser babaca. Ele tem uma vida digna, realmente não tem grana. Mas, pelo contrário, eu tenho muito orgulho de saber que ele não foi corrupto. Sobre o seguinte assunto, vale a pena você ser honesto num país onde todo mundo é desonesto? A cena do primeiro capítulo, aquela discussão com o avô e com a mãe sobre ética, sobre moral, aquilo eu acho que é assim, um momento histórico da televisão. A lei de gesto, que todo mundo querendo levar vantagem em tudo, né? Todo mundo querendo... E a novela fez um tremendo sucesso por causa disso também, porque ela foi em cima dessa coisa, da ferida, do cara malandro que leva vantagem em tudo. Eu acho que ela era uma pessoa amoral, sabe? Não interessa, é pobre. Como é que você pode julgar uma pessoa de um jeito tão... de uma maneira tão... Você sempre se cercou de gente pobre. Nos momentos mais improváveis, ela caía em si, ela tinha crises de consciência, sabe? Ela não podia o enterro do pai, por uma convenção que ela se colocou. Lembra aquele pianista de Búzios que ia para os Estados Unidos? Imagina, coitado, teve um infarte dentro do avião. Quer dizer, ela que tinha inventado uma história, que vinha de uma família que não era a família dela, o que ela ia estar fazendo no enterro daquele homem? Você quer ir com a gente? Vocês estão loucos? O que eu vou fazer num velório de uma pessoa que eu não conheço? Bom, então, tchau, Fátima. Tchau. Mas ela sofreu por não ir ao enterro, entendeu? Ela achava o pai um fracassado, mas era o pai dela. Merece passar o resto da vida dele lembrando uma filha que tratou o pai feito um cachorro. Tinha essas coisas humanas, assim, que eu adoro. Eu acho que o que deu mais sabor a Maria de Fátima foi justamente isso. Ela fazia realmente coisas horrorosas, amorais. A Maria de Fátima vende a casa, né? E foge com dinheiro. Então ela vem para o Rio e fica procurando, até que elas se encontram. E eu lembro que era uma cena de 9 páginas. Uma cena imensa, que o Denis ensaiou 10 vezes. Uma das melhores cenas que o Gilberto escreveu até hoje, de mãe com filho. Lembro que eu tirei todo mundo do estúdio, ficamos só eu, a Regina e a Glorinha, e a gente dissecou a cena inteira, estudou a cena inteira. Demorou umas 4 horas para fazer a cena. E a Glorinha começou, na hora de gravar, a Glorinha começou a ficar muito nervosa, porque bateu muito no fundo dela, no inconsciente dela, toda aquela coisa de brigar com mãe e tudo mais. Aí me lembro que ela chorou muito, eu fui lá para fora com ela, a gente acalmou, eu acalmei ela, saímos para dar uma volta. Voltando, enfim, a cena ficou maravilhosa. Novela que falava sobre isso, falava sobre respeito, sobre relações, falava sobre ética, sobre comportamentos sociais, digamos, civilizados, né? E colocava na mão dos personagens problema. Eu me lembro que tinha uma hora que a Raquel e o Ivan achavam uma mala com dólares, né? Vinho, que coisa mais esquisita. Não tá esquisito não, Raquel. Tá ótimo. Essa caixa tá cheia de dólar. Olha aqui. Só esse bolinho aqui deve ter 10 mil dólares. Olha só, Raquel. Gente. Então foram capítulos e mais capítulos de discussão. O que fazer? Devolve, não devolve? Mas o cara que pegou esses 100 mil dólares, ele roubou de não sei quem. Então quer dizer que ninguém vai saber. Então podia ficar com você, mas o ficar com você é um comportamento honesto, ético. Se você tem a possibilidade de saber de quem é, vai que vai. Então essa discussão toda é que eu acho que era importante na novela, né? E eu fazia Heleninha, que era uma mulher frágil, doente, alcoólatra. Um dos maiores prazeres que eu tive foi fazer essa novela do Gilberto Braga. E eu tenho certeza que com esse papel eu consegui ajudar muitas pessoas. A quantidade de cartas que eu recebia de dependentes de álcool, de dependentes químicos também, que tinham caído a primeira vez, caído a segunda, que estavam tentando. Então, além de eu fazer o personagem que eu adorava fazer, eu estava cumprindo a minha função de atriz
que é você tocar as pessoas, chegar lá. Eu acho que o Gilberto Braga ele pegou exatamente essa essência, né, de pessoas que abandonavam o país carregando dinheiro, que fugiam daquilo, né, davam bananas pro Brasil, como o meu personagem. Beth Reutemann! Isso nem você, nem ninguém vai poder tirar de mim! Eu acho que é uma personagem que vai ficar, não por minha causa, torno a dizer, não é um valor meu, não. É um valor de tudo que cercava essa novela. Começar pelo texto. É um papel que vai ficar na história e um texto e uma produção que vai ficar na história da televisão brasileira. Até hoje eu sou chamada, 12, 13 anos depois, sou chamada na rua de Odete Reutemann. Você pode imaginar o que marcou. Eu fui gostando muito de fazer a personagem, eu fazia com prazer imenso. E quanto mais maldade ela fazia, mais interessante o papel ficava, né? Justamente você morando aqui na mesma casa, praticamente, acho que você seria a pessoa indicada para separar a sua mãe do Ivan, deixá-lo livre. Porque o Ivan me parece a pessoa exata, necessária para Helena. Você se acha capaz de fazer isso? Como a personagem má é, em geral, a que provoca os acontecimentos com a Odete Reutemann, era isso, né? Ela provocava todos os acontecimentos importantes da novela. Então, cresceu muito, ficou um papelão, né? Esse conversa, ela é assassinada sem querer. A outra vai lá para matar Maria de Fátima e mata a Odete. Então, não foi esse o castigo dela. A morte nem sempre é um castigo assim tão grande. O grande castigo que a fez sofrer mesmo, o que a fez pagar por alguns pecados dela, foi a paixão que ela teve pelo César. Então, isso é uma coisa que ninguém reparou, mas é aí. E eu acho isso muito inteligente da parte do Gilberto Braga. Da maneira como foi armada a morte, podia ser qualquer pessoa. Então era uma coisa muito esquema de guerra mesmo. Era só eu, o Gilberto e o Daniel que sabíamos, só, mais ninguém. Foi um segredo guardado a 7 chaves até amanhã de sexta-feira, dia do último capítulo da novela. E nem os principais suspeitos sabiam quem seria o assassino. Praticamente todos os atores de Vale Tudo foram convocados para as cenas finais, mesmo sem ter de gravar. Motivo: despistar a imprensa, que passou todo o dia de plantão na porta da TV Globo, tentando descobrir quem matou Odete Reutemann. Pouco antes de começar a gravar a cena mais esperada de Vale Tudo, aquela que mostrou quem matou Odete Reutemann, um dos diretores da novela, Denis Carvalho, reuniu todo o elenco aqui nesse estúdio onde foram gravadas as cenas finais para revelar o nome do criminoso. Podem todos ir embora para casa, muito obrigado. E quem é a assassina, a dona Leila. Ok, cambada, fora do estúdio. Ok. Carlinhos, Carlos. Acabei de gravar 2h da tarde, fui para edição e ela foi para o ar 8h da noite. Foi uma emoção, uma experiência fantástica.